aí, meus irmãos. Então, vamos começar a nossa aula, a aula de número 18, se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui. Isso, aula de número 18 do nosso livro, né? O que é ser um cristão, Manual Reformado. Nossa classe de catecúmenos da EBD, né? Normalmente nós realizamos as nossas aulas aos domingos, às 5 da tarde, mas devido a um problema técnico da minha parte, não foi possível. Nós estamos fazendo, então, hoje, e faremos isso com muita alegria e com muito temor ao Senhor, pedindo agora para o Felipe nos trazer uma palavra de oração. Nessa oração, Felipe, oremos por aquele casal que o Marcelo tem pedido no grupo, né? A moça ainda vai ser avisada, né, do que ela não sabe ainda, do falecimento do rapaz, né? E ela ainda está internada, tem toda aquela preocupação, tudo, né? Então, o psicólogo vai estar conversando com ela para que Deus tome a frente das coisas. Aí, Deus está na frente, né, da sua situação, mas que Deus conforte o coração dela e dê forças a ela, porque não é uma notícia muito boa que ela vai receber. Na verdade, não é uma notícia boa mesmo que ela vai receber, mas que Deus conforte ela e o restante da família, tá bom? Algum pedido para você, Rayane? Um pedido de... Não, pode orar aí. Tá bom. Felipe, se tiver algum outro pedido, pode nos colocar, tá? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por mais este momento em que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Pai, para poder aprender mais da Tua Palavra. É o momento em que nós nos dedicamos, Pai, a aprender mais de Ti, a buscarmos mais da Tua vontade, Pai, revelada na Tua Palavra. Palavra essa que é inerrante, infalível, para nos guiar conforme a Tua vontade. Pai, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar nesse estudo, para que Teu Espírito Santo possa abrir nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente, e que nos instrua, Pai, para toda boa obra, para um caminho de santidade e retidão perante os Teus olhos, para que nós possamos ter sede da Tua palavra e das Tuas doutrinas, Pai, estabeleceste nas Escrituras Sagradas. Também te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Horizonte Azul, que o Senhor possa interceder por eles, Pai, por aqueles que estão enfermos, em especial essa colega do nosso irmão Marcelo, que o Senhor possa confortar o coração dela, Pai, pois nesses momentos difíceis só o Senhor, Pai, com tua enorme misericórdia, soberania, grandeza, pode confortar o coração, Pai. Sabemos que em Ti podemos confiar e o Senhor é a nossa fortaleza e nosso refúgio bem presente no momento da angústia e do desespero. O Senhor possa derramar a Tua imensa graça e Teu Espírito, Pai, no coração dessa moça, dessa jovem, para que ela possa sentir o Seu conforto, possa sentir o Seu abraço, possa sentir o Seu carinho e cuidado, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos difíceis em que vivemos nesse momento complicado de pandemia em que estamos passando e que mesmo assim somos testemunhas, Pai, do Teu enorme cuidado. Sê conosco, Pai, e que o Senhor possa nos direcionar neste estudo, possa nos guiar e que possamos aprender mais de Ti nesta noite, unidos para a glória do Teu nome. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui um pouco a nossa aula. Cadê aqui? Bom, e é bem interessante que essa aula que eu vou estar dando hoje para vocês, né, a nossa aula 18, culmina justamente na semana. Deixa eu colocar vocês aqui do lado, vou colocar vocês aqui embaixo para não colocar aqui embaixo. Justamente na semana em que eu vou estar encerrando a série de pregações em Mateus 24. Né? No domingo agora estarei pregando, encerrando Mateus 24. Culmina muito bem pelas 6 aulas, pelas 6 capítulos que nós teremos nessa lição de hoje, que é justamente o que eu já falei em vídeos, né? Então, se faltar alguma coisa aqui na nossa aula, no nosso canal, da nossa igreja, tem lá esses tópicos que eu tratei em 5 domingos, né? E fecharei agora com o 6º domingo, falando da parte final do capítulo 24 de Mateus, né? E é muito interessante esse tema, porque ele faz muito jus
principalmente para os dias que vivemos, né? Vivemos dias de incertezas, dias em que muitos entendem que nós vivemos um período ímpar da história, e vivemos, de fato, um tempo ímpar, né? Então, sempre quando acontecem essas tragédias, catástrofes, quando acontecem esses turbilhões, né, que assolam o mundo, sempre vem à mente: será que agora é o fim do mundo? Será que as profecias bíblicas estão se cumprindo? E aí aparecem profecias de outras profecias fora da Bíblia, e já se começa a se questionar realmente o fim do mundo. Passando tudo isso, né? Passando tudo isso, volta-se ao mesmo marasmo e a mesma, como que eu posso classificar, o mesmo relaxo, o relaxamento, né, em se tirar da nossa vida, dos nossos cânticos e da pregação à volta de Jesus, que é um problema que nós vamos tratar hoje. Mas olha só que interessante essa matéria que saiu no jornal UOL, né, falando de uma possível catástrofe que aconteceria exatamente no dia 24 de fevereiro de 2020. Ou seja, não aconteceu, todo mundo já sabe que não aconteceu, né? Mas, na época, se tratou disso, né? Aliás, desculpa, essa reportagem é do dia 24/2, o que não se cumpriu foi uma outra profecia, né? Que dizia que o mundo ia acabar em fevereiro, depois ia acabar em maio, se não me engano, e depois em junho. Ou seja, não aconteceu, nós já sabemos disso aí. Mas olha que interessante esta matéria que saiu no UOL, né, no dia 24 de fevereiro de 2020. Né? A NASA, e o título da matéria no UOL era o fim do mundo. O que a NASA já sabe sobre o asteroide do Apocalipse. E olha que interessante, eu tirei só um trecho que eu achei muito importante dessa matéria, que diz assim: quem diria que o mundo não vai acabar em fogo e nem em dilúvio, mas com um asteroide? É o que dizem sobre o Bennu, né, que é o nome do asteroide, maior candidato a essa vaga. Ele volta e meia aparece nos tabloides britânicos com adjetivos como assustador e previsões como colisão catastrófica. Mas, afinal, tirando esse drama, quais são os riscos reais dessa rocha nos explodir? Né? Bem, a NASA, de fato, classificou o asteroide Bennu com seus 500 metros de diâmetro como potencialmente perigoso. Existe uma chance real dele colidir com a Terra, mas ela é uma em 2,7 mil possibilidades, no caso, em fevereiro de 2020. Né? Ainda assim, se rolar, seria entre os anos de 2175 ou 2196. Né? Então, olha que interessante. Né? E olha o tamanho do bichinho. Quer ver? Olha o tamanho da criança aí. Né? Isso é uma foto do satélite Osiris, né? Osiris-Rex, que ele captura essa imagem bem detalhada desse asteroide que é apelidado de Bennu, mas o nome dele científico é Bennumagem, né? Isso é uma imagem bem pesada, bem forte mesmo, né? Então, e quando isso surgiu, né, nos noticiários, já se criou um pânico, e mesmo a NASA colocando aí a possibilidade dele ser 2165, aproximadamente aí, causou já muito espanto nas pessoas, muito medo, né? E uma sensação de nós não podemos fazer nada. E realmente, se for da vontade de Deus que o mundo acabe assim, né? Ou acabasse assim, melhor colocando, não poderíamos fazer nada. Bom, uma frase, e é interessante que o desinteresse, como eu disse, pela volta... Deixa eu tirar esse aqui que está me atrapalhando. O desinteresse pela volta de Jesus nos dias de hoje, ele é tão enorme e tão claro, né, que alguns pensadores ou teólogos não têm mais vergonha, né,
de explicitar a sua não crença na vinda de Cristo. E nós temos dois movimentos bem interessantes. Temos o movimento da escatofobia, que é aqueles que veem fim do mundo em tudo, né? Veio o coronavírus, agora é o fim do mundo, agora vai acabar o mundo e não vai ter mais chance. Aí passa o coronavírus, vem uma guerra entre nações. Não, porque a Bíblia falou e agora vai acabar, não sei o quê, agora é o fim, vamos estocar alimento, vamos fazer não sei o quê, vamos... E começa toda aquela paranoia. Então, existe a paranoia da escatologia, onde vê fim do mundo em tudo. Mas também existe, né, um sentimento de não escatologia, né, ou não escatológico, um sentimento de relaxamento sobre o fim do mundo, sobre a volta, principalmente quanto à volta de Cristo, e também todos os eventos que se sucedem durante todo esse trajeto da volta de Cristo. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci. Pronto. Então, eu tirei aqui alguns pensamentos para vocês entenderem. Caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvida, pode me interromper, tá? Que aí vocês fazem a pergunta. Olha o que diz esse teólogo, né? O Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, ele é um dos teólogos chamado do período moderno, né? Alguns colocam o Moltmann no pós-moderno, né? Eu tenho alguns livros que colocam o Moltmann no período moderno. É um período de nova interpretação das escrituras, chamada de hermenêutica moderna, né? Por que eu não coloco o Moltmann no período pós-moderno? Porque no período pós-moderno nós temos uma outra linha de hermenêutica, né? Que é muito mais liberal, embora o Moltmann seja liberal, né? Mas é uma linha muito mais liberal, partindo para a negativa de Deus, né? O Moltmann ele não chega a negar Deus, né? Mas os teólogos pós-modernos, muitos deles chegam a questionar a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, né? E chegam a negar coisas como o próprio ser de Deus. Então, eu coloco o Moltmann ainda no período pós-moderno, embora não seja recomendável as leituras do Moltmann, né? E ele diz assim... Samuel, Oi. Desculpa ter te cortado aí, mas no meio dessa rapaziada, digamos assim, liberal, a gente pode incluir também o Pannenberg, tem o outro lá, o Calbart, o Isso. Paul Tillich, Sim, esses sim. caras aí também estão no meio? Eu coloco todos eles no período moderno aí, né? É que meu livro já está encaixotado, senão eu mostraria, né, para vocês. Já está encaixotado o meu livro, mas ele mostra, chama-se Teologias Liberais. Deixa eu ver se ele está fácil acesso aqui, porque eu já coloco para vocês. Deixa eu só subir aqui Deixa eu só ver, só um minutinho. Não, que pena. Infelizmente, está encaixotado já, mas ele tem ali vários nomes. Esses citados por você, não só o Pannenberg, como o Tillich, o Calbarth, né? Todos eles
são considerados, pelos autores que eu tenho aqui, eu tenho um livro muito bom sobre isso, né? Trata eles como período moderno, né? Não período pós-moderno. Período pós-moderno seria Saussure, o nome dele, seriam uns teólogos mais liberais no sentido de negativa das escrituras, né? O Moltmann, ele tem uma nova interpretação das escrituras, uma nova hermenêutica, mas não chega a ser tanto uma negativa quanto os teólogos do período pós-moderno. Tá? Depois eu vou achá-la, eu mando a citação para vocês lá da lista lá dos teólogos. Então, o Moltmann, olha o que ele diz, né, sobre o tema. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, beleza. Só para me saber aqui, que às vezes eu fico sem o áudio aqui. Bom, o Moltmann diz assim sobre, no seu texto Teologia da Esperança. Mas como falar de um futuro que ainda não existe e de acontecimentos vindouros aos quais ninguém ainda assistiu? Não se trata aí de sonhos, especulações, desejos e temores. Todos necessariamente vagos e indefinidos, já que ninguém pode verificá-los? Faz sentido. Se doutrina deve ser compreendida como uma coleção de afirmações doutrinárias que se conhecem a partir de experiências que podem ser repetidas e feitas por todos, o termo logos, que significa palavra, se refere a uma realidade que está aí, que existe sempre e que pode ser conhecida como verdade na palavra que lhe corresponde. Ou seja, o Moltmann aqui ele está negando, né, uma volta de Cristo nos moldes cristãos, bíblicos, né? Aquele conhecimento das coisas que estão por vir, né? Afirmativa de um período de tribulação, afirmativa de uma batalha escatológica, ainda que seja, no nosso caso, nós entendemos que é uma questão jurídica, né? Então ele nega esse cenário, né, escatológico que João narra, né? Para ele, a narrativa ali, a figura que ele faz ali é outra, né? Do Logos se aproximando com a humanidade. É a humanidade caminhando, evoluindo, né? E assim o mundo ficando melhor. Não, então, é uma interpretação liberal, óbvio, ele é liberal, né? Então, esse é o pensamento dele. E isso é muito interessante, meus irmãos, por quê? Porque não há o interesse da igreja moderna quanto à volta de Jesus. A igreja moderna ela perdeu totalmente o interesse pela vinda de Jesus, né? Se vocês forem pegar os hinos, por exemplo, que se cantam nos dias de hoje, sobre tudo eles cantam. Poucos hinos, né? E aí vocês vão ver somente os clássicos, suas letras narram sobre a volta de Jesus. O que mais se usa nos hinos é o prefixo eu, né? O que mais se usa nos hinos modernos são o prefixo eu, tá? E quase que nenhum, com exceção dos clássicos, se fala ou se escreve, se canta sobre a vinda de Jesus. Ela também não ocupa mais espaço nas pregações, né? Os pregadores de hoje, eles pregam sobre tudo, principalmente agora nessa época conturbada que nós vivemos. Nós temos os pregadores políticos, temos os pregadores do desespero, temos os pregadores filósofos, os pregadores poéticos, temos pregadores de tudo que é tipo. Mas o púlpito se esvaziou da pregação sobre a volta de Jesus. E também, os crentes não colocam mais em suas orações esse sentimento da volta de Jesus. Os puritanos, por exemplo, para ficar só nisso, eles, nas suas orações, sempre tinham, né, esta fala sobre o retorno glorioso de Jesus Cristo. Eles faziam questão de colocar isso nas suas orações, né? Então, é muito importante nós fazermos essa leitura cristã de que nós precisamos cantar sobre a volta de Cristo, precisamos ensinar sobre a volta de Cristo e precisamos, nas nossas orações, que é a nossa conversa com Deus, falar sobre a volta do nosso Senhor. Ricardo Gondim, que é um líder, presidente da igreja Betesda,
e não é à toa que eu coloquei ele, não foi por coincidência que eu coloquei logo em seguida do Multman, porque Ricardo Gondim é um admirador do Multman, e quase que um discípulo, né? Embora não sei se ele se encontrou com Paul Tillich, né? Mas é um apaixonado pelo Paul Tillich. Então, logo a teologia do Ricardo Gondim, ela é uma teologia totalmente liberal, partindo para um teísmo aberto, né? De uma negativa até mesmo da soberania de Deus, né? E isso não é segredo para ninguém. Gondim tem tuitado isso ultimamente, negando a soberania de Deus, negando a escatologia, isso já faz há muito tempo, mas negando também a inerrância das Escrituras, né? Negando principalmente a soberania de Deus, o que, ao meu ver, é um grande pecado aí do Gondim. Olha o que ele diz, se baseando no texto de Paul Tillich e também no texto do Multman. Ele diz assim, primeiro, se baseando no texto do Tillich, ele escreve isso no seu blog, né? Também chamado de Teologia da Esperança. Ele diz isso: eu creio na volta de Cristo, mas não creio como vem Jesus, vem Jesus. Creio como força motivadora, uma esperança que me mobiliza para a ação. E ele falando aí que o Multman, né, explica que esta tônica é um horizonte utópico, né? Ou seja, esse entender de que Jesus vai vir nas nuvens, os anjos vão tocar a trombeta, para ele é uma tônica, né, de utopia. Ele entende que isso é coisa irracional, né, e utópico, ou seja, irracional. Ou seja, um ideal que te coloca em direção daquilo que a Bíblia diz, né? Aí ele diz: a volta de Cristo está revelada nas Escrituras não para a gente esperar por ele, né? A volta de Cristo está revelada nas Escrituras para nos mobilizar a ir na direção daquilo que a volta de Cristo significa, a agirmos para dizer que o reino de Deus é chegado entre os homens. E como também ele é um adepto da teologia da missão integral, então ele entende que o ser humano evoluindo, o ser humano melhorando, e ao passo que as pessoas vão melhorando, o mundo vai ficando melhor. Tá? É uma ramificação aí mal feita, né? Uma caricatura mal feita do que um dia foi o pós-milenismo. Isso, tá? A intenção de que o mundo vai melhorando, né? No caso do pós-milenismo, mas aqui o Gondim, Tillich e Multman, eles entendem que o ser humano vai melhorando e, com isso, o reino de Deus é chegado entre os homens. E aí ele finaliza. Você pode uma resposta do que é a missão integral? Missão integral. Missão integral é uma teologia irmã da teologia católica chamada Teologia da Libertação, que é a teologia católica, né? As duas têm em comum o quê? Tem em comum o olhar para o pobre, para o necessitado, para aquele que sofre preconceito, para as classes minoritárias dentro da sociedade que são oprimidas, né? Isso eu estou falando da visão deles, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso. Então, elas defendem que a assistência social, a ajuda social é um dever da igreja e deve ser o carro-chefe da igreja. A igreja, ela tem a obrigação de, como representante de Cristo na Terra, ela atender, né, as classes minoritárias, aos perseguidos, né, e aos oprimidos pelo Estado ou pelos opressores, né? Se ficasse só aí, tudo bem. O problema da teologia da missão integral é que ela faz do pobre, assim como da teologia da libertação, ela faz do pobre o ídolo. Por quê? Porque a igreja tem que trabalhar para o pobre, para o necessitado, para o oprimido, para o não sei quem. Então, quanto que o cristianismo ele diz ao contrário, ele diz: a igreja deve ajudar o pobre e deixar de ser pobre. A igreja deve ajudar o miserável e deixar de ser miserável. A igreja deve ajudar aquele que sofre preconceito para que ele deixe de sofrer preconceito, né? Então, deve ter uma conscientização dentro da cabeça dessas pessoas para que elas saiam dessa situação e glorifiquem o nome do Senhor. A teologia da missão integral, ela não melhora a vida de ninguém.
Pelo contrário, ela coloca a pessoa num estado de revolta, coloca a pessoa como o centro das atenções, e a pessoa não tem ali naquilo que ela recebe, naquela ajuda, naquele olhar que ela recebe da igreja, não há uma evolução material e muito menos espiritual nela. Por quê? Porque ela vai entender que Jesus é aquele que dá o pão para ela e aquele que dá coloca a comida na mesa dela. Quando nós sabemos que Jesus faz isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Salvador. E o maior pecado, no meu ver, da teologia da missão integral é tirar do coração da pessoa, elimina do coração da pessoa a esperança da volta de Cristo, onde Jesus vai colocar todas as coisas no lugar, não haverá mais pobres, miseráveis, gente que sofre preconceito, não haverá mais agressões a mulheres, não haverá mais estupro, não haverá mais nada disso que ofenda ou que faça algum mal às pessoas. O problema da teologia da missão integral é que o reino dela é aqui na Terra, né? É a melhora do homem, né? A melhora do ser humano que vai causando isso e não a volta de Jesus Cristo. Então, e mais outras coisas, né? Eu vou recomendar para vocês aí, vou mandar depois no grupo para vocês, eu vou colocar a Raiane no grupo, aí eu mando para vocês, uma aula muito boa do reverendo Felipe Fontes sobre missão integral. Vou mandar duas, na verdade. Uma que ele deu no JMC, chamado Teologia da Missão Integral e Teologia da Libertação. E uma outra aula dele, rápida, de 40 minutos, em que ele palestra com o reverendo Augustus Nicodemos e o reverendo Jonas Madureira, se não me falha a memória, no Mackenzie, né? Então, essas duas palestras são muito boas porque eles trazem toda a crença dessas teologias, né? E toda a problemática que essa teologia traz para nós cristãos. E, geralmente, para encerrar aqui, né, da teologia da missão integral, geralmente, todos, mas sem exceção de nenhum, todos os adeptos da teologia da missão integral ou da teologia da libertação são esquerdistas, ou socialistas, ou marxistas, ou progressistas, tá? São sempre gente ligada à política de esquerda. E isso é uma coisa que não combina com o evangelho. Tá bom? Mas assista os vídeos lá, eu vou mandar para vocês os links depois. Bom, voltando aqui para o nosso Gondim, olha o que ele diz ainda aí, sobre a volta de Jesus, né? Ele diz, então Multman diz em cima e ele diz embaixo agora, concordo com Multman, pois também acredito que não é possível haver logos no futuro, haver uma palavra no futuro, ou palavra de revelação no futuro, ou seja, não tem um futuro escatológico como a Bíblia descreve, a não ser que o futuro seja a continuação ou o retorno periódico e regular do presente, né? Evolução. Mas se o futuro traz algo de surpreendente e novo sobre ele, nada podemos afirmar, nem conhecer sobre ele qualquer coisa que tenha sentido. Pois a verdade lógica, né, verdade com logos, não pode existir no que acontece no futuro como novo, mas tão somente aquilo que permanente retorna regularmente. Sintetizando, ele não acredita em um reino futuro que não exista ainda, né? Porque se existe para ele, não é novo. E para ele, o entendimento dele é, se esse novo que não é novo, é uma continuação do presente, aí ok, né? Mas a gente, lendo a Bíblia, a gente entende que o reino que nos está preparado é aquilo que foi dito para Paulo, né? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Bom, Mateus 24, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele é conhecido pelo meio cristão, né, como sendo, em geral, ou geralmente, como o texto que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, ali em Mateus 24, se vocês acompanharam nossas pregações aí sobre Mateus, vai falar sobre sinais da volta de Cristo, vai falar sobre o juízo de Deus, sobre os ímpios e os justos, vai falar sobre vigilância quanto à volta de Jesus Cristo, vai falar sobre a grande tribulação, sobre o período do engano, falsos mestres, os falsos cristos, né, o anticristo.
e vai falar também, então, desse perigo que a humanidade corre, né? E a vigilância ela é rechaçada, né? Na verdade, ela é enfatizada, melhor dizendo, no texto, para que nós observemos esses acontecimentos e não sejamos pegos de surpresa. Bom, então esse é a síntese de Mateus. E olha o que diz os primeiros versículos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, lendo o Evangelho de Mateus, precisamos ter, então, esse olhar, né, sobre esta vinda de Cristo, sobre este momento glorioso, né, sobre a volta triunfal do nosso Senhor. E isso é um fato. Por que é um fato? Porque a Bíblia descreve assim. E aí, por isso que Bultmann, Gondim, Paul Tillich e tantos outros teólogos liberais não conseguem entender, não conseguem aceitar a escatologia bíblica, porque eles fantasiam, né, um cenário, né, muito humano, né, e são, nesse sentido, são humanistas, em que o ser humano torna-se, então, o centro da atenção, como se não aconteceria nada, ou não vai acontecer nada, né, enquanto o ser humano não melhorar. Isso torna, então, os momentos finais, olha a problemática, torna, então, como dependente do homem e não de Deus, né? E isso é um problema. O fim do mundo acontecerá. A Bíblia narra como acontecerá o fim do mundo. Nós temos que fazer o quê? Estar atentos. E aí vem o nosso segundo tópico, que diz o quê? Sobre que a volta de Jesus ela é inconfundível para os eleitos, né? Então, olha o que diz Mateus 24, 23 ou 25. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Essa expectação do segundo advento de Cristo é um dos aspectos mais importantes da escatologia do Novo Testamento, né? Tanto é que a fé na igreja do Novo Testamento é denominada por essa expectação. Quando Jesus é assento aos céus, vocês podem ler, né, a partir do Jesus sendo assento aos céus, há uma expectativa sobre a volta de Jesus. Os discípulos têm essa expectativa, né? Todo o colégio apostólico tem essa expectativa. Isso avança pelo período da patrística. Todos os pais da igreja têm essa expectativa da volta de Cristo. Isso retorna de uma forma maravilhosa na Reforma, né? Com Martinho Lutero e depois com o pensamento reformado de John Knox, Calvino e por aí vai, né? Então todos eles tinham essa expectativa da volta de Cristo, né? E todo o livro do Novo Testamento nos indica o retorno de Cristo e nos conclama a viver uma vida de tal modo que nós sempre estejamos prontos para esta volta. Esta nota, né, dessa expectativa da volta de Cristo é diversas vezes repetida nos evangelhos. E uma das provas de que se nós cremos ou não na volta de Cristo é o nosso preparo. Quando nós não estamos preparados para a volta de Cristo, é sinal de que nós não estamos realmente crendo na volta dele. Porque nenhum de nós, em sã consciência, se você tivesse o conhecimento de que você fosse sair na rua, você iria ser morto, você falou, olha, se você sair na rua, você vai ser morto. E você tem essa certeza, você já viu isso. Se fosse possível abrir o seu campo de visão, né, futuro e te mostrar isso, você não ia sair de casa. Você fala, eu sair de casa? De jeito nenhum, mas vou nada, é ruim, viu? Não saio daqui ninguém me tira. Por quê? Porque você acredita naquilo.
Então você está preparado, né, para não sair ali. Claro, um exemplo bem pequeno diante do que nós estamos falando. Sobre a volta de Cristo, eu tenho que estar preparado para que ele venha hoje. Para que ele venha hoje. Tá? E a volta dele, meus irmãos, é inconfundível. Não há confusão na volta de Cristo. Nesse material que eu vou mandar para vocês, nesse link que está abaixo aí, eu falo um pouquinho sobre esta vinda de Cristo de forma inconfundível, né? Mostrando aí como nós podemos distinguir aí a verdadeira volta de Cristo, a volta de Cristo, que é a verdadeira, né? E os falsos enganos. Tá? Olha o que diz aí alguns pensamentos, né? Eu escolhi 3, né? Escolhi Santo Agostinho, século 3, escolhi Moody, século 18 para 19, e Paul Washer, século 20. Vamos começar de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, século 5, então eu falei século 3, corrigindo, século 5. Quem ama a vinda do Senhor não é aquele que afirma que ele ainda está distante, nem aquele que diz que ele está perto. É aquele que, esteja distante ou próximo, aguarda com fé sincera, esperança firme e o amor fervoroso. Olha que lindo, né? Agostinho diz, quem ama realmente a vinda do Senhor não é aquele que diz, não, o Senhor está perto, eu creio que Jesus vai voltar essa semana ou mês que vem. Agostinho diz que não é esse. Agostinho também diz que não é aquele que diz, não, fiquem tranquilos, dá tempo ainda, Jesus vai voltar só em 2022, 2021, porque esse ano teve pandemia, então Deus vai levar em consideração isso aí e não vai voltar esse ano não, porque, né, pandemia atrapalha tudo, né? Ela é isolamento, então a gente não pode ficar junto, não pode ir para a igreja. Não, não é esse também. Agostinho diz que é aquele, ainda que a volta de Jesus esteja perto ou longe, é aquele que está aguardando com fé sincera, com esperança e amor fervoroso a volta de Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Dwight Moody, né? Olha o que ele diz. Nunca prego um sermão sem pensar que é possível que o Senhor venha antes de eu ter oportunidade de pregar outro sermão. Que bênção, que pensamento glorioso de Moody, né? Não é à toa que é um dos grandes pregadores da história da igreja, um homem fervoroso, né? Ele sempre pregava com a expectativa de que era o último sermão que ele pregaria. Quem dera nós tivéssemos esse sentimento também. E por fim, Paul Washer, pregador dos nossos tempos, né, americano, ele diz assim: o cristão vive entre 2 dias. O dia que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Isso que é motivação. Isso aí, meus irmãos. Nós vamos, 2 certezas nós temos. Uma, Jesus já veio. Nos justificou, como eu expliquei na aula da escola dominical de domingo, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo. Só nele há justificação. E a outra certeza é que um dia todos os homens se prostrarão de joelhos diante de Jesus Cristo, dizendo que ele é o Senhor. Tá? Isso é uma certeza. Isso deve servir de motivação para nós. Quando você se achar triste, quando você se achar abatido, quando você achar que ninguém gosta de você, quando você achar que esse mundo não presta, e realmente o mundo não presta, não vale nada, lembre-se disso. Um dia você vai estar diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você pode estar em 2 situações. Uma, para ser condenado porque você não perseverou, você foi sucumbido pelos dilemas desse mundo, né? Você cedeu às pressões desse mundo por causa do sofrimento e até culpou Deus por esse sofrimento. Ou você está do outro lado, do lado dos eleitos, que serão coroados com a coroa de glória. E todos os sofrimentos desse mundo, todas as angústias desse mundo, todos os descasos desse mundo serão eliminados da vida do eleito, porque Apocalipse 21 diz isso. Tudo isso é passado, nada disso mais será presença na vida do eleito. Você escolhe, então, isso deve servir de esperança para nós. Mateus, então, isso é uma certeza, tá? A volta de Jesus, ela é inconfundível, não será confundida. Ele virá e os eleitos saberão que é o seu Senhor, saberão que é Jesus Cristo, Filho de Deus, prometido nas Escrituras, enviado por Deus Pai para buscar os eleitos e julgar este mundo, como nós veremos daqui a pouco. Alguém vai fazer alguma pergunta? Não, né? Continuamos então.
Bom, olha o que diz então Mateus 24, do 21 ao 22, falando sobre a grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E essa expressão que nós encontramos no texto, né, diz que haverá grande aflição, em algumas traduções está grande tribulação, é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo e, por consequência, o julgamento final de Deus. Então, isso é chamado de grande tribulação. Um período, e esse período, eu vou explicar rapidamente aqui, porque não vai dar tempo de explicar, que seria uma aula à parte. Nós temos aí dois pensamentos principais sobre a grande tribulação. Primeiro, a ala dispensacional ou dispensacionalista, que é composto basicamente pelos batistas e pelos pentecostais, e aí seja qualquer igreja pentecostal. Eles acreditam que haverá um período de 7, a ordem é o seguinte: arrebatamento, sobe a igreja, fica todos os pecadores na terra. Assim que a igreja sobe, o anticristo sela um pacto com Israel, porque o anticristo vem e se passa como o verdadeiro Cristo, engana todas as nações. Então ele faz um pacto com Israel. Então há uma unificação da religião e da política, né? Então nós temos aí o anticristo e o falso profeta. Eles governam a terra, né? Política e religião, né? É o que governa a terra hoje, é o que temos de, podemos dizer, que ao longo da história se governou a humanidade pela política e pela religião, e hoje não é diferente. Então o anticristo sela o pacto com Israel, 3 anos e meio pura paz, só love, tudo bem, tudo maravilha, ninguém discutindo arminianismo e calvinismo, ninguém discutindo sobre Corinthians e Palmeiras, ninguém discutindo sobre Lula e Bolsonaro, né? Ninguém discutindo se a China é melhor do que os Estados Unidos, se a Venezuela é melhor do que Genebra na Suíça, tudo em paz. Tudo em paz, não tem cor, não tem briga racial, não tem Blacks of Mary lá não tem nada. Todas as cores são importantes, todas as ideologias são importantes, todos os amores são aceitáveis. Porém, contudo, todavia, esse pensamento dispensacional crê que a partir da metade desse período de 7 anos acontece uma ruptura, né? E o anticristo, então, rompe seu pacto com Israel, né? Há um rompimento de pacto entre Israel e o anticristo, e aí começa-se um período de 3 anos e meio de grande tribulação. O primeiro foi tribulação, o segundo é grande tribulação, e aí eles creem que as pessoas vão ter que negar a marca da besta, que é o 666, e quem não negar vai morrer, né? Então as pessoas vão ter que conquistar a salvação pela sua vida, né? Pela sua própria vida, vão ter que dar a sua vida para conquistar a salvação. Eles creem que nesse período Deus vai enviar 2 testemunhas para pregar o evangelho, elas serão mortas em praça pública, depois de 3 dias elas ressuscitarão, né? E creem depois em Deus enviando tormentos sobre a terra, pragas, Deus vai derramar sua taça, etc. e tal. Esse é o pensamento dispensacionalista. O pensamento amilenista, ele entende que o milênio ele não é literal, mas ele é alegórico, né? O figurado, melhor dizendo, né? Figurado. E esse período de milênio começou quando Cristo pisou na cabeça do diabo na cruz do Calvário, né? Quando Cristo foi crucificado, ele pisou na cabeça do diabo, porque até a cruz o diabo, o evangelho não era pregado em todo mundo, era só para Israel. Não havia evangelismo fora de Israel. Houve uma única vez que foi no livro de Jonas para os caldeus, mas fora disso não houve evangelização. A salvação estava contida somente para o povo judeu, porque Satanás escravizava as nações, ele tinha as nações em suas mãos. E ele ofereceu as nações a Jesus, vocês lembram disso. Lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus Cristo, ele diz, olha, todas as nações são minhas por direito e eu vou te dar se você tão somente se prostrar e me adorar. Então, ele estava com o governo de tudo. Quando Cristo é crucificado, Cristo vence Satanás, né? Vence todas as etapas, né? Pisa na cabeça do serpente, derrota Satanás na cruz. Então, ele, de certa maneira, vence sim, né? Ele já era vencido, Satanás.
Eu não gosto de usar aquele que Jesus venceu na cruz, porque eu entendo que Satanás sempre foi vencido, né? Desde Gênesis 3. Então, por isso que eu troquei o termo, tá? Mas então Cristo pisa na cabeça dele, Satanás é derrotado, e ali nós entendemos que começa o milênio para o mundo. Esse período de milênio, né, que é um período de 1000 anos não literal também, então o evangelho agora ele é pregado em todas as nações. O diabo está preso, não pode mais enganar as nações. O evangelho não pode ser barrado. E alguém fala, mas tem nações ainda aí que não pode se pregar o evangelho. Sim. Por quê? Porque o espírito do diabo, né, da serpente, ainda está perambulando, né? E Deus, e também tem aí o que se diz lá em Apocalipse, que é o próprio ser humano, as coisas acontecendo por causa da natureza pecaminosa do ser humano. O diabo está preso, porém o ser humano ainda continua praticando mal porque ele é mau por natureza. Então, no amilenismo, nós entendemos que a igreja passa pela grande tribulação, sim. Ela não é arrebatada, ela não fica fora desse período. Mas Deus preserva a igreja, assim como preservou Israel no Egito, quando Deus enviou as pragas. Tudo acontecia no Egito, né, na cidade de Tebas, na cidade do Faraó, nas outras cidades, mas em Gozém, onde estava o povo judeu, não acontecia nada. Tá? Então, aqui uma frase, um pensamento do reverendo Leandro, que é o autor do livro, né? Olha o que ele diz. Alguns estudiosos pré-milenistas acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Segundo esse entendimento, Jesus virá nas nuvens e arrebatará a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, haverá 7 anos de tribulação, que são identificados com a 70ª semana de Daniel, né? Está lá em Daniel 9:4, é uma interpretação que eles fazem do nosso entendimento errado. Durante 7 anos, Deus permitirá o aparecimento do anticristo e todo o tipo de perseguição aos cristãos nominais e a Israel. Também haverá juízo terrível sobre os habitantes da terra, inclusive a parte não salva da igreja. Depois de 7 anos, o Senhor voltará com a sua igreja, Israel se converterá e Deus estabelecerá o milênio. O maior argumento contra essa ideia é o simples fato de que as passagens das Escrituras que descrevem a tribulação não dizem que a igreja estará livre dela. Esse é o maior ato falho desse pensamento, como bem coloca aí o reverendo Leandro. Então, essa grande tribulação, ela mesclará perseguições com o derramamento de sangue da ira de Deus. É evidente que a ira de Deus não atingirá a igreja, tá? Isso é evidente, tá? E o reverendo Leandro defende muito bem isso no seu livro A Grande Batalha Escatológica e no seu livro Amilenismo, né? O pensamento dele é correto. A igreja passará esse período de grande tribulação, como diz Mateus 24, que ele já se cumpriu, mas ainda não, vou explicar daqui a pouco isso. Então, a igreja será preservada. O 7º capítulo do Apocalipse diz que os servos de Deus são marcados em suas fontes, né? Para que a ira de Deus não caia sobre eles. Mais ou menos parecido com o que aconteceu lá em Êxodo, quando foi passado sangue nos umbrais, né, da casa, para que o anjo da morte não levasse o primogênito da casa de Israel. O anticristo colocará todas as suas forças contra o povo de Deus e conseguirá levar muitos à morte, isso é fato. Enquanto outros provavelmente apostatarão da fé para não serem perseguidos. Quando isso acontecer, né, como diz aqui o nosso irmão Rui Quema, devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que está lá em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Tá? Então, essas são as duas teses que se encontram aí nesse período. Bom, Mateus 24, a teologia reformada entende que esse texto ele se dá em 2 etapas, o já e o ainda não. Tá? Como a escatologia em geral tem o já aconteceu, por exemplo, uma coisa que os dispensacionalistas defendem é que a ruptura de Israel com o anticristo se dará quando ele vai macular o sagrado templo dos judeus. Ele vai oferecer ali um sacrifício imundo. Mas isso já aconteceu com o etíope Epifânio VI, né, quando ele levou um porco, uma porca, e sacrificou no templo. Então aquilo ali era uma afronta, porque o porco é um animal imundo para o judeu. E o etíope Epifânio fez isso. Então, já aconteceu, porém ainda não na totalidade, na sua plenitude. Todas essas coisas já aconteceram, perseguições, cristãos morrendo,
Israel sendo dissipado pelo mundo, anticristos, já aconteceu, porém ainda não na totalidade, não na plenitude. Isso vai acontecer também e Deus preservará a sua igreja, tá bom? Se tiver meio confuso e vocês não estiverem entendendo direito, por favor, me corta aí, viu? Mateus 24, ainda, nos 3 e 5, fala sobre os sinais do tempo. Olha o que diz lá, que interessante. E estando estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os sinais dos tempos está narrado nos evangelhos como sinais das coisas que vão acontecer, e também eu sugiro que vocês assistam um vídeo em que eu preguei isso na nossa congregação, onde eu coloco quais os sinais e no meu entendimento, qual o maior sinal que se dará antes dos tempos dos fins. São dois, na minha maneira de ver, os maiores, né? Mas tem lá outros sinais, vejam lá, está lá no nosso canal. Mateus 24, 14, né? Ainda diz isso: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que é outra coisa que os dispensacionalistas entendem, né? Que tem que ser pregado o evangelho em todo mundo, tem que ser pregado em todo mundo, para que venha o fim. Ao passo que a última pessoa ouvir o evangelho, aí será o fim. Não é isso que nós entendemos que o anúncio do reino está sendo feito, todas as pessoas terão acesso ao evangelho do reino. Isso não depende da volta de Cristo, que o evangelho seja pregado em todas as nações, porque a própria Escritura nos defende isso, nos dá a defesa disso, de que Deus ele se incumbirá de que todas as pessoas tenham acesso ao evangelho. Mas olha o que diz aí o reverendo pastor Franklin Ferreira, né? Teólogo batista e escritor, um dos melhores que eu acho, na minha concepção, está aí no meu top 5. Olha o que ele diz de alguns sinais que precederão, ou seja, antecederão a vinda de Cristo. O evangelho será proclamado em todos os povos, de alguma maneira Deus não depende somente da igreja isso, Deus fará com que todo mundo conheça o evangelho, todo mundo tenha acesso ao evangelho. Uma futura conversão de Israel, né? Que será a culminação da aliança da graça e da história de Israel, né? Então haverá aí, Israel reconhecerá realmente Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o Messias enviado e rejeitado por eles. E aí nós teremos aí a finalização, vai culminar, né, a aliança da graça e a história da redenção. A grande tribulação e a grande apostasia ocorrerão juntas. A revelação do anticristo, que é o homem da iniquidade. Nós temos vários anticristos que surgiram ao longo da história, mas haverá ainda o homem da iniquidade que enganará os incautos. O recrudescimento das guerras, né? Então haverá um crescimento, haverá uma ampliação de guerras, fomes, terremotos em diversos lugares, o que isso é descrito como o princípio das dores por Mateus 24:8. A criação será abalada, né? Então, o clímax desses sinais virá. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, né? E, para mim, eu entendo pelo texto de Mateus 24, que o grande sinal, né? O grande sinal da volta de Cristo são duas partes interessantes de Mateus 24, que é o crescimento dos falsos ensinos, né? Que os falsos profetas virão e enganarão as pessoas com falso ensinamento, como esses de Tillich, de Gondim, de Multima, de Karl Barth, de tantos outros aí, né? O crescimento, então, dos falsos ensinos, a apostasia será uma marca fundamental que precederá a volta de Cristo, né? E o outro, o amor que se esfria, né? O amor que se esfria. Então, o amor do ser humano, um pelo outro, vai diminuindo a cada ano que passa, que antecede a vinda de Cristo. Vai diminuindo o amor, as pessoas então não vão ter mais um sentimento de amor um pelos outros, porque isso está, para mim, de forma clara, né? Quando as Escrituras diz que
o amor de muitos esfriará, né? Então eu tenho para mim que esses dois sinais são os sinais mais fortes e evidentes da volta de Cristo. O secularismo, né, domina inteiramente a vida das pessoas. Isso é fato. A vida secular das pessoas são mais importantes, né, do que propriamente do que o evangelho, que propriamente não, do que o evangelho, do que uma vida cristã. As pessoas estão dominadas pela vida secular. A maioria tem qualquer preocupação com tem qualquer preocupação com as coisas de Deus, vivendo uma religiosidade, muitas vezes só de aparência, preocupadas no fundo apenas com o conforto, bem-estar e sucesso, né, que é um problema dessas teologias citadas há alguns minutos atrás, teologia da libertação, da missão integral, teologia da esperança, a teologia inclusiva, e outras teologias mais que dão ênfase no ser humano aqui na Terra, no bem-estar, na vida confortável, né, na teologia da prosperidade, que é uma das mais malignas que tem, onde você tem que conquistar, onde você tem que ter o seu carro, a sua casa, você tem que ter a esposa mais bonita do mundo, o marido mais top 5 de todos os tempos, você tem que ser a pessoa, assim, o melhor dos melhores, porque Deus quer isso para você. Então as pessoas estão preocupadas com isso. Não é à toa, meus irmãos, que crescem nos dias de hoje. Qual teologia? A teologia do coaching, né? Que é a teologia que te deixa bem, que te deixa confortável, né? A teologia que te tira da religiosidade, que te tira dessa coisa maçante de pegar uma Bíblia e ir para a igreja, ficar cantando cânticos lá, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ó vem, Senhor Jesus, né? Essa coisa maçante, então tem que ter uma coisa mais próxima da minha vida secular, né? Uma música para mim dançar, um hino mais moderno, né? Um sermão mais atrativo, né, que eu saia para casa com meu coração afagado, né, apalpado por essas coisas, e eu possa ter uma semana maravilhosa, porque eu não fui confrontado pelo meu pecado, não fui confrontado pelos meus erros, não fui confrontado pela minha vida indecente diante de Deus. Então, isso cresce muito nos dias de hoje, se cumprindo as Escrituras. Então, por isso que é necessário o quê? Vigilância, o que diz Mateus 24, né? E tem esse vídeo, né? Narra muito bem essa necessidade de vigilância. Depois vocês clicam aí nesse vídeo e assistam, né, o reverendo Leandro Lima falando sobre a vigilância, a importância da vigilância. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E uma das maneiras bem interessantes, bem legais, né, e até mesmo responsáveis que nós podemos ter para esperar a volta de Cristo, conforme Mateus 24, é estar trabalhando com os dons que Deus nos deu. Uma das maneiras muito boas de se esperar a volta de Cristo é fazendo o quê? É estando na presença dele, trabalhando para ele com os dons que ele nos deu. Se é o dom de servir, servir. Se é o dom de aconselhar, aconselhar. Se é o dom de fé, fé. Né? Se é o dom de pregar, pregar. Se é o dom de ser um oficial, que assim seja, conforme diz as Escrituras. Né? Então, nós devemos estar vigilantes. Tá? Por quê? Porque o Senhor virá no momento em que as pessoas não estarão esperando. Tá? Será uma vinda súbita, uma vinda repentina. Não dará tempo da gente dizer, não, Senhor, espera amanhã, porque hoje tem tela quente e o filme hoje é aquele filme top, vai bombar a audiência, eu quero ver assistir esse filme. Não, mas eu não acabei a minha série ainda, né? Eu estou na 18ª temporada e tem mais 7 temporadas pela frente ainda. Deixa acabar. Não dá tempo. Não dá tempo. Né? Jesus Cristo virá e levará aqueles que estejam ocupados, trabalhando no reino, trabalhando na sua obra, e estejam prontos
para subir com o Senhor. E isso acontecendo, virá então, né, o juízo final, conforme diz Mateus 25, 40, olha o que diz aí. E respondendo o rei, Jesus falando, contando aos discípulos uma história, né, diz assim: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, o fizeis a mim. Né? O que Jesus está tentando dizer, ensinar aos seus discípulos? Que o juízo virá, né, sobre todos. Deixa eu só conferir esse texto, que eu acho que o texto não é esse. Deixa eu ver aqui. Não, o texto não é esse. É Lucas 25, 40, tá? Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste, tá? Lucas 25, 40 é o que diz aí. Então Jesus está dizendo, haverá um juízo para aqueles que não fizeram a vontade do Senhor. Aqueles que desprezaram, no caso do texto citado, os pequeninos, né? Aqueles que não se atentaram, né? Não foram vigilantes quanto à volta do Senhor. O juízo final, o julgamento final, o dia do juízo final, ou o dia do Senhor na Bíblia, é o julgamento final e eterno feito por Deus sobre todas as nações. Este momento terá lugar depois da ressurreição dos mortos. E da segunda vinda de Cristo, ou seja, a parousia, né, ou a parousia. Então, a vinda de Cristo, ela também nos trará, ou trará sobre a humanidade, o juízo final. E esse juízo final virá sobre toda a humanidade, tá? Virá sobre todos, para que todos sejam julgados, todos sejam sentenciados de todos os seus pecados. Então ninguém ficará impune, ninguém deixará de ser julgado pelo Senhor, tá? Todos prestarão contas ao Supremo Juiz, entendeu? Deixa eu ver aqui, acho que não está me ouvindo, tá. Então todos serão julgados e todos prestarão contas diante de Deus. O julgamento final, então, é o último estágio da volta de Cristo, onde todas as pessoas serão julgadas. E aí, o Dr. Gary North, é um pastor, historiador e teólogo e escritor, olha o que ele diz numa leitura de Apocalipse 19. Deixa eu só ver aqui. Okay. Olha o que diz o Dr. Gary North. Né? Opa, volta lá. A segunda vinda, a doutrina do juízo final de Deus testifica contra todas as formas de relativismo. É por isso que o liberalismo secular rejeita essa doutrina cristã. O conservadorismo secular também. A doutrina do juízo final de Deus anuncia que certas ideias são eternamente verdadeiras e, portanto, que outras ideias são eternamente falsas, né? Deus irá impor sanções negativas e irreversíveis contra aquelas pessoas que acreditam em determinadas doutrinas teologicamente incorretas, como a negação das seguintes verdades. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que desobedece ao Filho não verá a vida, mas somente aquele permanecer, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A doutrina do juízo final faz com que os transgressores do pacto fiquem sem escapatória. Não há saída, não haverá acordos judiciais no dia do juízo. Então, o Dr. Gary North, ele diz, né, que a doutrina do juízo final ela é aterrorizante para tanto as pessoas que são liberais, né, que relativizam a teologia bíblica, quanto até mesmo os conservadores, né? Que, em suma, têm outra linha de pensamento. Né? E por quê? Porque elas realmente não dá para a pessoa nenhuma escapatória de ser julgada. Né? Deus revelará todos os pecados ocultos.
Deus revelará todas as falhas, tudo aquilo que as pessoas fizeram e por isso serão julgadas, né? Não haverá desculpas diante de Deus, não haverá nenhum acordo, né, no dia do juízo. Por isso, Deus, o Senhor, nos dá o tempo necessário para que nós venhamos a corrigir as nossas falhas e nos apresentar diante dele, pedindo que o seu sangue nos purifique dos nossos pecados, né? Apocalipse 19:11, fazendo aqui uma descrição do texto, descreve a vinda do Senhor quando ele destruirá todos os seus inimigos. Naquele dia, as forças do mal serão destruídas e o Senhor estabelecerá seu reino eterno. O seu povo será definitivamente livre de todo o pecado e de todo o mal. O reverendo Hernandes, ele coloca pelo menos 3 coisas interessantes sobre o juízo final, né? E sobre o livro, fazendo aí uma análise do texto de Daniel. Diz assim, o reverendo, pelo menos 3 coisas ele coloca. A lição que mais ressalta no livro de Daniel é que nenhum dos eleitos se perderá. Isso é uma maravilha, é uma alegria para nós, e é algo que nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque os nomes dos eleitos estão escritos no livro da vida. Outra lição é que vale a pena servir a Deus, mesmo que isso redunde em amarga perseguição. Onde estão os poderosos deste mundo? Onde estão aqueles que foram grandes? Mas o povo de Deus é selado por Deus, e ainda que a morte os atinja, ele vai levantar-se do pó para brilhar com as estrelas eternamente, é o que diz lá Daniel. Daniel andou com Deus na sua juventude, foi fiel a Deus na adversidade e na prosperidade. Agora, com 86 anos, recebe uma visão dos céus, onde sabe que é um homem muito amado no céu, sabe que suas orações são ouvidas, sabe que Deus reina e que no fim o Senhor triunfará sobre os seus inimigos e o seu povo reinará com ele para sempre. São 3 lições que a escatologia nos ensina a partir do pensamento de Daniel. Mateus 24 ainda nos traz, por fim, um pensamento muito interessante, porque diz assim o texto: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso que nos dá uma alegria, saber que os eleitos não se perderão e o Senhor nos preservará, né? Para aqueles arminianos que não gostam do termo perseverar, pode usar o termo preservar. Deus nos preserva. Nós, os reformados, cremos que vamos perseverar até o fim porque Deus nos preserva de todo o mal e por isso o nosso nome que está escrito no livro da vida, né, nos dá a certeza de que nós seremos salvos e não seremos condenados. E aqui algumas sugestões para vocês expandirem o seu conhecimento escatológico, né? Eu cito aí o livro A Grande Batalha Escatológica, né? O reverendo Leandro, ele faz uma leitura da escatologia final como um combate jurídico da primeira vinda de Cristo, né? Onde na primeira vinda de Cristo, no entendimento do reverendo Leandro, acontece então a vitória sobre Satanás e a instalação do milênio e outras cositas mais que eu não vou contar, senão estraga a surpresa de você ler o livro. Esse livro também é um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, um estudo do livro do Apocalipse, é um livro muito fácil de ler, então ele nos ajuda a entender o livro de Apocalipse de uma forma muito clara, muito simples, é um comentário bem simples, né, e fácil para quem está começando a ler o Apocalipse. Esse livro, Apocalipse Agora, uma introdução ao milenismo, é um livro fantástico, que me ajudou muito a compreender o amilenismo. Esse livro foi editado a partir de uma participação do reverendo Leandro Lima no podcast, né, do Bibocast, né? E a partir dali foi feito, então, debateram durante mais de 1 hora o amilenismo, e aí o reverendo Leandro acabou escrevendo aí junto com o Maurício Mac Machado e o Rodrigo Bibo de Aquino
esse livro que é muito bom, muito bom. E um livro clássico, né, do J.C. Ryle, que é A Grande Batalha, onde ele vai falar também da batalha escatológica narrada na Daniel, Mateus 24 e Apocalipse. E deixei também três links, na verdade, para vocês verem aí. Esse primeiro link é uma série de escatologia do pastor Leandro Lima, tem todos os capítulos de Apocalipse, então são aí bastante ensinamento. Do Apocalipse 1 até o final do livro de Apocalipse, né? Ele vai narrar todos os acontecimentos de uma forma clara, de uma forma lógica e, principalmente, de uma forma bíblica. E os dois links seguintes são duas participações do reverendo Leandro Lima com o pastor Paulo Júnior, né? São as noites escatológicas. Perguntas e respostas, é uma coisa bem bacana, porque às vezes a pergunta que foi feita ali é uma pergunta que você gostaria de fazer, e a resposta da pergunta ali pode sanar, com certeza sanará alguma dúvida daquilo que você tenha. Bom, isso aí foi a nossa aula de hoje. Tá? Que Deus nos abençoe e que vocês continuem firmes para a próxima aula, que é a nossa última aula do nosso livro, e partiremos aí para o Breve Catecismo de Westminster. Tá? Para mais entendimento dessa matéria, eu estarei pregando domingo, né? Então você é convidado, né, a estar ali conosco na nossa igreja, vendo ali pelo nosso canal no YouTube, a pregação de Mateus 24, onde eu vou expor ali os versículos finais do capítulo 24 de Mateus. Tá? A Rayane caiu no meio da aula, né? Então não foi possível ela estar. Tá? Acabou a bateria do celular dela, ela mandou o recado, mas depois o vídeo estará disponível para ela e para todos aí que queiram ver. Bom, nos resta a orar, né? Continuar orando, agradecendo a Deus pela sua bênção, pela sua graça, e também pedindo ao Senhor que nos ajude, né, a estar pronto para aquele grande dia, o dia da volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, soberano Deus da igreja, louvado e exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor que nos amou antes da fundação do mundo e nos elegeu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos dá garantia, Senhor, e nos enche de esperança em saber que ainda que esse mundo se torne cada vez mais hostil aos teus eleitos, à tua igreja, ainda que esse mundo se torne mais violento e perseguidor ao teu povo, o Senhor preserva o teu povo, o Senhor guarda o teu povo, para que este te sirva todos os dias, para que este cumpra aquilo que o Senhor determinou à igreja, que é fazer discípulo, que é pregar o evangelho a todas as nações. E assim nós temos feito, Senhor. Obrigado por este momento precioso de poder estudar a tua palavra, e obrigado porque sabemos que um dia, que pode ser hoje, mas ainda que não for, Senhor, nós estamos prontos para isso. O Senhor nos levará para si, cumprindo-se o que o Senhor prometeu aos discípulos, que o Senhor prepararia lugar, e esse lugar que o Senhor preparou, o Senhor nos levará para si. Obrigado, Senhor, por preparar as nossas moradas eternas para que possamos viver contigo eternamente, possamos glorificar o teu nome eternamente, e junto com todos os santos do passado, do presente, do futuro, Senhor, possamos te louvar eternamente, porque assim como os anjos, os anciãos no céu cantavam, o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é digno de honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Até a próxima aula, querendo o nosso Senhor e Salvador.